Olá, meu nome é Natália, eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje estou de volta para falar um pouco com vocês sobre a saúde bucal infantil, abordando sobre a erupção dentária e o manejo a longo pediátrico. Então vamos lá. Nós falaremos sobre o desenvolvimento da dentição, como e por que os dentes erupcionam, movimentos eruptivos, cronologia e sequência da erupção, manifestações orgânicas associadas à erupção dentária, conduta clínica, distúrbios de erupção, comportamento da criança, primeira consulta e o manejo da criança no consultório. Para começar, vamos falar sobre o desenvolvimento da dentição. O período compreendido do nascimento até o início da erupção dos dentes, que é também chamado de período dos rodetes gengivais, ele caracteriza-se por transformações fisiológicas e falaremos sobre algumas delas a seguir. Ao nascimento, os processos alveolares estão recobertos por um espessamento da mucosa gengival firmemente aderida, que é denominada de rodetes gengivais. Esses abaulamentos gengivais logo se segmentam para iniciar os locais de desenvolvimento dos dentes decíduos. A mandíbula, ela apresenta-se posicionada distalmente em relação à maxila, e essa relação é devido à posição ventral do feto na cavidade amniótica e tende a ser corrigida após o nascimento, principalmente devido à amamentação, pois os movimentos musculares para a orelha do peito, como já foi explicado na web palestra anterior, preparam os músculos para que exerçam uma boa função mastigatória no futuro. Por volta do nascimento, os dentes decíduos estão em diferentes fases de desenvolvimento. Também não há osso alveolar entre as faces incisivas e oclusais dos dentes e os rebordos gengivais, levando a dimensão vertical escassa. A posição óssea, posteriormente, é uma das maneiras dinâmicas de ganho dessa dimensão vertical, que se faz gradativamente durante toda a vida do indivíduo. Em decorrência dessa ausência de proteção óssea entre o rebordo gengival e o dente, ao nascimento existe a possibilidade de que um traumatismo na cavidade bucal, por exemplo, durante as manobras do parto, possa acarretar consequências desagradáveis, como de a perda por degeneração, né, dos dentes, que futuramente pode ser diagnosticada como uma falsa odontia. Como e por que os dentes erupcionam? Bom, a erupção dentária, ela pode ser definida como um processo no qual um dente se move de sua posição de desenvolvimento, a cripta óssea dentro da maxila e da mandíbula, até a sua emergência na cavidade bucal. Os dentes, eles vão se mover tridimensionalmente em velocidades diferentes até chegar às suas posições funcionais. E devido à sua natureza lenta e pouco acessível, a erupção dentária é um processo ainda muito difícil de ser estudado. Então, foram desenvolvidas teorias na busca dessa resposta e muitas relacionam o processo a quase todos os tecidos dente ou próximo ao dente em erupção. Tais tecidos, eles exerceriam forças no germe do dente, dando início ao processo, direcionando os dentes através do osso até que estes se apresentem na cavidade bucal. Essas forças, elas continuam ativas até que o dente entre em oclusão e exerça sua função mastigatória em plenitude. Movimentos eruptivos. Durante a formação da coroa, o dente ele se mantém na mesma posição óssea. Para que os movimentos eruptivos ocorram, dois fatores são necessários: a geração de força, que impulsione o dente, e a remoção de obstáculos da trajetória eruptiva. Para os dentes decíduos, estes obstáculos são representados por osso e posteriormente por tecidos gengivais. No caso dos dentes permanentes, também é necessária a reabsorção das raízes dos dentes decíduos. Dentre todas as teorias, a mais aceita é a de que o movimento eruptivo tem início simultaneamente
a formação do ligamento periodontal, possuindo um ritmo e direção controlados pelo processo de reabsorção óssea, que vai criar uma trajetória eruptiva pela qual o dente caminha. Nesse sentido, o ritmo e a direção da reabsorção são fatores controladores dos movimentos eruptivos, e não a força desenvolvida para mover o dente, como se pensava no passado. Dando continuidade, falaremos agora um pouco sobre a cronologia e a sequência da erupção. A cronologia, ela corresponde à época de surgimento do dente na cavidade bucal, enquanto a sequência, ela representa a ordem em que os dentes erupcionam, sendo esta última ela mais importante para o estabelecimento da oclusão adequada. Os primeiros dentes a erupcionar são normalmente os incisivos centrais inferiores, que são seguidos pelos incisivos laterais inferiores. Nessa época, os dentes não desempenham nenhuma função. Ao erupcionarem, eles criam um espaço entre a língua e o lábio que os guiarão no caminho correto de erupção, posicionando-os adequadamente na arcada. Os incisivos centrais e laterais superiores, eles aparecem na cavidade bucal após algumas semanas, mostrando o mesmo padrão e guia de erupção descritos anteriormente. Ao contrário, ao encontrar os antagonistas inferiores, eles estabelecerão a primeira relação oclusal. Nessa fase, a relação dos incisivos caracteriza-se por sobremordida e sobresaliência acentuada. Não se deve considerar isso como uma má oclusão, porque ela ainda será corrigida quando houver a erupção dos primeiros molares descidos, aumentando a dimensão e o deslocamento da mandíbula para frente, né, anteriormente, durante o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Em seguida, erupcionam os primeiros molares descidos, que ao erupcionarem, eles serão guiados não só pelos tecidos moles que os circundam, como também pelas suas características morfológicas, já que a superfície oclusal dos primeiros molares inferiores, ela apresenta, na sua porção mais distal, uma fossa profunda, que tem suas paredes bem acentuadas. Esses dentes, eles erupcionam antes dos seus antagonistas, e rompem voltados para baixo, para fora e para distal, de maneira que a cúspide mais proeminente é a mesiolingual. Essa cúspide, ao entrar em contato com qualquer local da fossa oclusal do inferior, fará com que esse dente seja guiado para a posição correta. Ao estabelecer esse contato interoclusal, será obtida a primeira e decisiva intercuspidação, que levará à determinação do senso de oclusão, de tal maneira que a relação antero-posterior define-se e as arcadas dentárias tendem a assumir uma posição mais adulta. Essa intercuspidação agirá como agente de proteção contra o desvio da mandíbula para fora da relação cêntrica, e a guia de oclusão, que antes era localizada nos incisivos, passa a ser estabelecida mais distalmente. Ao erupcionarem, os caninos, eles deixam um espaço pramesial na arcada inferior e distal na arcada, elas deixam pramesial na arcada superior e deixam para distal na arcada inferior, denominados de espaços primatas. Dessa forma, além dos tecidos moles como orientadores de erupção, o canino inferior apresenta a superfície distal do incisivo lateral como guia, enquanto o canino superior tem a superfície mesial do primeiro molar. A erupção dos caninos, por sua vez, ela levará novamente a guia de oclusão mais para mesial. A partir desse momento, essa posição será mantida durante toda a dentição decídua, mesmo após a erupção dos segundos molares.
Essa nova fase de desenvolvimento, ela permite aos caninos guiar pela primeira vez o movimento de lateralidade. Nos casos nos quais os caninos erupcionam antes dos primeiros molares, em consequência dessa capacidade de possuir uma função intercuspídea unilateral, sem que se obtenha um senso de oclusão dado pelos molares, pode ocorrer posicionamento mandibular incorreto, o que acarretará em uma mordida cruzada posterior funcional, caracterizada por desvio da linha média e também pelo cruzamento de caninos e molares. Os segundos molares, eles são os últimos dentes a irromperem e tem como guia da erupção os tecidos moles adjacentes, a superfície distal dos primeiros molares e a sua própria morfologia oclusal. Como já foi dito, o primeiro molar inferior, ele se posiciona mais para mesial do que o seu antagonista. O segundo molar inferior, ele vai acompanhar o primeiro molar nessa posição, mas como o seu diâmetro médio-distal é maior do que o superior, eles irão apresentar a relação terminal em plano. Com a erupção dos segundos molares, há uma maior estabilidade do senso de oclusão e da dimensão vertical obtidos com a erupção dos primeiros molares. Com relação à sobressaliência e à sobremordida, que foi dito, nesse estágio elas apresentarão uma relação mais definida. No que diz respeito à risogênese dos dentidecidos, esta se completa geralmente entre um ano e meio, após a erupção do dente na cavidade bucal. Dessa forma, os incisivos terão sua raiz completa em torno de 1 ano e meio ou 2 anos, os primeiros molares ao 1 ano e meio, os caninos com 3 anos e os segundos molares por volta dos 3 anos e meio de idade. O conhecimento dessa época, né, da qual a risogênese processa-se, é de vital importância na clínica diária, na indicação de tratamento pulpar, quando conservar uma polpa ou não, e quando indicar um tratamento conservador, ou quando há necessidade e a possibilidade de um tratamento mais radical. Essa sequência de erupção dos dentes descidos, ela tende a ser a mesma em crianças de vários países do mundo. Entretanto, o que a gente sabe é que crianças com pior condição nutricional e aquelas que receberam um aleitamento materno pobre, por exemplo, elas apresentam atraso na erupção dos dentes descidos. Em relação às crianças prematuras, não parece haver uma diferença significante referente à maturação dos dentes descidos e permanentes em comparação com crianças nascidas a termo. Com relação às alterações na cronologia e da erupção, né? Elas são de interesse dos profissionais envolvidos na atenção da criança, como um dos fatores para estabelecer a melhor época para o tratamento ortodôntico preventivo, interceptativo ou corretivo, além de se poder identificar prováveis fatores etiológicos e também a época de ocorrência das alterações de desenvolvimento dentário em seus pacientes. A odontologia legal, por exemplo, ela utiliza o conhecimento dos padrões de erupção na realização de perícias solicitadas pela Justiça, na identificação de cadáveres ou ainda na determinação da idade cronológica no caso de menores de idade. A erupção dentária, ela pode apresentar variações na sua sequência ou na sua cronologia, por influência de fatores locais ou sistêmicos. Entre os fatores locais, destacam-se as perdas precoces ou retenções prolongadas, os traumatismos, os dentes supranumerários, anquilose dental, odontomas ou outras doenças. Quanto às desordens gerais que afetam a erupção dos dentes,
alterações nutricionais, diferenças do hormônio do crescimento, a deficiência, né, nesse hormônio de crescimento, o baixo peso ao nascimento, síndrome de Down, displasia cleidocraniana, osteogênese imperfeita, entre outras. Também representam condições relacionadas ao seu retardo. Por outro lado, a erupção ela pode ser acelerada se for observada condições como artrite reumatoide juvenil, osteogênese imperfeita do tipo 4 e diabetes mellitus. Manifestações orgânicas associadas à erupção dentária. A relação entre a erupção dentária e a ocorrência de manifestações orgânicas locais e gerais, ela tem sido um objeto de estudo e questionamentos entre profissionais da saúde. De um lado, defende-se que a erupção é um processo fisiológico e que, portanto, a atribuição de distúrbios locais e gerais a esse processo seria errônea. Por outro lado, defende-se que alterações orgânicas são observadas mesmo durante processos fisiológicos normais, como o parto, a menstruação, a digestão. Então, dessa forma, a ocorrência de sintomas locais e gerais associadas à erupção dentária é evidente. Porém, né, apesar dessa divergência que ocorre, para os pais e responsáveis, parece não haver dúvidas quanto à ocorrência de sinais e sintomas associados à erupção dentária, sendo esta uma queixa frequente dos pais que procuram os consultórios odontológicos e, então, se torna necessário que falemos aqui um pouco sobre esse ponto. Sobre as manifestações sistêmicas, as mais frequentemente relatadas são irritabilidade, perda de apetite, distúrbios gastrointestinais, febre e alterações na pele. Outros distúrbios, como o aumento da secreção nasal, vômitos, tosse, urina com odor forte, coceira auditiva, dificuldade de movimentação, também são relatados, porém com uma frequência menor. A irritabilidade da criança é uma alteração frequentemente relatada pelos pais e sua ocorrência pode estar relacionada, pode estar associada a fatores psicológicos, já que a criança ela não aceita facilmente o surgimento dos dentes, o que desencadeia uma ansiedade, alteração de humor, necessidade de cola incessante, medo de estímulos inofensivos. Então, também pode ocorrer a irritabilidade como resultado da inflamação gengival no local do dente de erupção, que está inflamado, e essa irritabilidade é uma consequência da dor que está sendo sentida e o desconforto. Além disso, durante a alimentação, a compressão da gengiva no local da erupção pode exacerbar essa dor, levando o bebê à recusa de alimentos, o que é evidenciado em uma outra manifestação, que é a perda do apetite. Igualmente frequente é a ocorrência de distúrbios gastrointestinais, que também podem ser explicados pela inflamação gengival local, pois com o desconforto da gengiva, que é causado pela irritação no local da erupção, a criança passa a levar objetos ou até mesmo seus próprios dedos à boca, que se estiverem contaminados poderão causar infecções gastrointestinais, manifestando diarreia e febre. Quanto ao estado febril, mais especificamente, ele tem sido relatado em bebês na fase de erupção dos dentes descidos, porém, não há um suporte científico para essa associação. Acredita-se que a febre ela está relacionada a algum quadro patológico que ocorre nessa fase, já que acredita-se, né, especula-se, que o desgaste gerado pelas múltiplas erupções provoca a redução da resistência do organismo a infecções, o que pode explicar uma coincidência entre a erupção dos dentes e os sintomas gerais. Agora, falando sobre as manifestações locais, dentre elas, né, as mais frequentemente relatadas durante a erupção dos dentes descidos,
destacam-se a inflamação gengival e a úlcera bucal. A inflamação gengival, ao redor das cúspides dos dentes em erupção, está relacionada à ausência de proteção gengival, exacerbada pela impactação dos alimentos e o acúmulo de biofilme nas áreas irregulares da região. A úlcera bucal, por sua vez, ela pode ser provocada pelo fato de a criança estar frequentemente colocando objetos na sua boca, podendo lesar essa mucosa. O eritema, o prurido e a irritação tecidual local, que também são presentes nessa fase, eles estão relacionados à eliminação de proteínas da matriz do dente antes da maturação dos ameloblastos, desencadeando a sensibilização das células imunocompetentes no tecido conjuntivo extrafolicular. Além dessas alterações locais, com frequência, os pais também relatam o aumento da salivação, que é denominado cialorreia. E, como consequência disso, o surgimento de lesões cutâneas na região perioral. A etiologia da cialorreia, ela está relacionada às mudanças na qualidade da saliva que ocorrem nessa época. Junto ao período da erupção dentária, ocorre também a maturação das glândulas salivares, o que aumenta a viscosidade da saliva e dificulta a sua deglutição. Assim, a saliva, ela escorre, a que não foi deglutida, né? Ela vai ficar aquele acúmulo na boca, então vai escorrer, e essa umidade constante na pele sensível do bebê, ela pode favorecer o aumento dessas lesões cutâneas. Ainda com relação, ainda que a relação entre as manifestações orgânicas e a erupção dentária não esteja totalmente elucidada, o manejo da sintomatologia apresentada é necessário, né, imperativo, podendo incluir desde orientações aos pais, quando complicações sistêmicas não são observadas, até o encaminhamento ao pediatra, quando existe a presença de sintomatologia exacerbada. Como primeira abordagem, os responsáveis devem ser orientados sobre os sintomas apresentados e sobre a possível relação com a erupção, intensificando os cuidados com a higiene geral para evitar a contaminação por objetos ou alimentos infectados, bem como a higiene bucal para poder controlar essa inflamação, né, gengival que está acontecendo. Outra estratégia importante é utilizar a crioterapia para alívio dos sinais e sintomas. Assim, o uso de mordedores, resfriados, ou a oferta de alimentos também, de bebidas frias ou geladas à criança, ela vai apresentar bons resultados. E já que vai aliviar, né, aquele incômodo, aquela dor. Outra possibilidade também é a prescrição de fitoterápicos, como a camomila ou a calêndula. Para usar esses, deve massagear os roletos gengivais com uma gaze esterilizada que vai estar embebida da infusão da camomila ou com a tintura da calêndula, diluída em água, né, de 1 para 10. Ambos, eles apresentam ação antisséptica, cicatrizante e refrescante, o que vai promover o alívio na sintomatologia. A infusão, é importante lembrar, né, que a infusão da camomila, ela não deve ser armazenada por mais de 24 horas devido à perda das propriedades químicas do seu princípio ativo. E ambas, tanto a camomila quanto a calêndula, elas devem ser utilizadas de preferência após a refrigeração. E, embora apresentem, né, indicações restritas, alguns medicamentos de uso tópico são comercializados com o objetivo de aliviar a sintomatologia local. Dentre eles, tem o Baby Oragel e o Nenedem. Porém, a utilização ela deve ser muito criteriosa, devido ao risco de desenvolvimento de hipersensibilidade decorrente da presença de anestésicos locais na composição. E, além disso,
a ocorrência de metemoglobinemia grave, ela foi descrita após a aplicação do Oragel em um bebê. Então, quando houver a necessidade da utilização desses medicamentos alopáticos, deve estar muito atento para o diagnóstico diferencial com infecções ou com outras alterações orgânicas que tenham sinais e sintomas parecidos, né? Podendo confundir com os da erupção dentária. Distúrbios de erupção. Voltando a falar sobre os dentes que estão emergindo, muitas desordens clínicas podem estar relacionadas à erupção dentária. Elas variam desde atrasos até falhas completas no processo eruptivo, podendo ou não, né, estar ligados à presença de síndromes. Vamos começar agora falando sobre os dentes natais e neonatais. Apesar da cronologia da erupção apontar para o sexto mês de vida como a fase de surgimento do primeiro dente na cavidade, dentes, eles podem estar presentes ao nascimento, que são os dentes natais, ou no primeiro mês de vida, que são os dentes neonatais. A maioria deles pertence à série normal, ou seja, são dentes decíduos que erupcionaram prematuramente, e apenas 5% são supranumerários. A etiologia, ela parece estar associada a um traço familiar ou hereditário, sendo que essa condição, ela aparece associada a um grande número de síndromes genéticas. A associação entre os dentes natais e síndromes hereditárias graves e raras, elas sugerem a necessidade de uma atenção especial durante o exame dos recém-nascidos, prematuros, né, com os dentes erupcionados. A remoção precoce desses dentes é indicada na maioria dos casos, já que durante o nascimento a formação radicular ela não existe e a implantação dentária é inadequada, com grande mobilidade clínica. Assim, o deslocamento acidental desse dente, né, com a posterior deglutição ou aspiração é uma preocupação muito relevante. Outro dado que requer atenção é também a lesão ao seio da mãe durante a amamentação e a ulceração traumática de tecidos moles do próprio bebê, que acaba se machucando. Essa doença, ela é conhecida como Riga-Filho. Essa extração, a extração desses dentes, né, natais ou não natais, elas devem ser evitadas nos primeiros 10 a 15 dias de vida do recém-nascido, pois a microbiota intestinal da criança, ela ainda é incapaz de produzir a vitamina K, que é muito necessária para o processo de coagulação. Porém, caso o procedimento ele seja inadiável, a prescrição profilática de uma dose adequada sob a supervisão médica, né, do pediatra que acompanha a criança, de vitamina K, ela é recomendável. Porém, quando houver uma pouca mobilidade e o dente puder ser preservado, o arredondamento das bordas incisais com a lixa, ela pode garantir mais conforto tanto para a mãe quanto para o bebê. Perdas prematuras e suas repercussões. Quando o dente decíduo ele é perdido antes do sucessor permanente ter começado a sua erupção, o osso, ele provavelmente terá tempo de se depositar acima do dente permanente, o que vai retardar sua emergência na cavidade bucal. A erupção de premolares, por exemplo, ela será atrasada em crianças que perderam os molares decíduos de 4 a 5 anos de idade ou antes. E o mesmo ocorrerá em crianças que perderam os incisivos por volta de 1 ano e meio ou 2 anos. Além disso, os dentes adjacentes a esse espaço, eles terão muito tempo para poder se inclinar. Então, haverá uma perda de espaço com o bloqueio da erupção do dente permanente. Porém, quando um dente ele é perdido próximo
ao período em que deve sofrer esfoliação, o processo eruptivo do seu sucessor ele é acelerado. Isso ocorre após os 8 anos de idade para molares decisivos e após os 5 anos para os incisivos. A erupção ectópica de um dente, ela pode ser definida como uma anormalidade na direção eruptiva, tendo como principais causas os distúrbios mecânicos, processos patológicos, perdas prematuras de dentes decisivos e apinhamento de dentes permanentes ou quaisquer outras interferências que desviam o dente do seu trajeto eruptivo normal. Quando, por exemplo, um material obturador dos canais radiculares não reabsorve na mesma velocidade que o dente descido, pode ocorrer a retenção prolongada do dente e a erupção ectópica dele, a erupção ectópica do dente permanente ocorre. A etiologia dessa alteração, ela tem sido atribuída a fatores diferentes, entre eles os dentes descidos e permanentes, anormalmente grandes, a maxila pequena, posições posteriorizadas da maxila em relação à base do crânio, calcificação tardia do primeiro molar permanente, além de uma tendência genética que pode ocorrer nesses casos. Vamos agora entrar em um assunto que traz muita curiosidade, né, devido à grande dificuldade dos cirurgiões dentistas, o manejo odontopediátrico. Diferente de outras especialidades odontológicas, a odontopediatria ela é muito completa no que se refere à amplitude de procedimentos realizados, constituindo uma clínica integrada no paciente infantil. A criança, por sua vez, ela exige esforços no sentido de convencê-la da necessidade do atendimento e de prepará-la para efetivamente receber de forma cooperadora o tratamento recomendado no planejamento que será executado pelo cirurgião dentista. Além desses esforços, há uma necessidade que antecede a esta, que é justamente a de se relacionar com os responsáveis pela criança e de forma a tranquilizá-los e de se estabelecerem regras de boa convivência e de parceria, para que se obtenha um sucesso no tratamento, já que o objetivo de ambas as partes, tanto do cirurgião dentista quanto dos pais, né, parecem ser iguais, que é o bem-estar da criança, o sucesso no comportamento do paciente durante a execução do procedimento e, sobretudo, o alcance da saúde integral. Quando falamos de tratamento dentário, há de se ressaltar a preocupação do cirurgião dentista em relação ao conforto e à ausência de dor para o paciente durante os procedimentos odontológicos a serem executados, cuidando sempre para que tenha o mínimo possível de desconforto e para que não sinta dor. Para que isso seja possível, é necessário policiar o descontrole emocional e comportamental, lançando mão de diversas técnicas para impor limites, ajudando a criança a diminuir o medo e a ansiedade e também desenvolver o seu autocontrole. Didaticamente, as técnicas de controle do comportamento, elas são divididas em restritivas e não restritivas. Entre as restritivas estão a contenção física, que pode ser ativa ou passiva, e as farmacológicas, que pode ser por sedação e a anestesia geral. Já as técnicas não restritivas são as de dizer, mostrar e fazer, o controle da voz, o reforço positivo, o modelo e a presença ou ausência dos pais no consultório. É importante compreender que o odontopediatra, ele possui total capacidade e autoridade para guiar toda a terapêutica. No entanto, em se tratando de crianças, os pais devem estar em comum acordo, participando ativamente das tomadas de decisões e, principalmente,
eles devem estar esclarecidos quanto aos métodos de controle comportamental. Vale ressaltar que o profissional ele pode e deve requerer por escrito a, a anuência, né, dos pais quanto à técnica que poderá ser realizada em seus filhos, para poder se respaldar de quaisquer responsabilidades legais e éticas que venham a surgir. Comportamento da criança. Bom, o comportamento da criança, ele sofre influência de diversos fatores, como a ansiedade da mãe, desajustes familiares e fatores socioeconômicos e culturais, ainda que estes jamais tenham ido ao cirurgião dentista. Então, sabendo que mesmo que a criança não tenha tido uma experiência odontológica prévia, ela pode demonstrar algum grau de ansiedade quando sabe que vai ao cirurgião dentista. Considera-se pouco prudente, então, que os pais, a família, elas têm um extremo. Ou seja, que a família, ela se esforça em demonstrar que o cirurgião dentista, ele é amigo, ele não vai fazer nada, que não vai doer, dentre outras coisas. Essa atitude, ela é prejudicial ao desenvolvimento natural do relacionamento ao profissional, entre o profissional e a criança. Porque se a criança não conhece o cirurgião dentista, não há necessidade de caracterizá-lo com todas as qualificações que foram mencionadas e dizer que não vai doer. Isso acaba prejudicando, pois a criança ela fica com uma visão que talvez não venha a ocorrer. No entanto, torna-se de vital importância que o responsável ressalte a necessidade de visitar esse profissional e deixe os detalhes serem fornecidos pelo próprio cirurgião dentista durante as primeiras consultas, pois isso evita que os pais façam falsas afirmações a respeito do que acontecerá durante o tratamento. Dessa forma, os conselhos aos pais e acompanhantes, eles devem ser dados antes mesmo da primeira consulta, e as orientações às crianças devem ser realizadas de acordo com a realidade, de forma tranquila, por meio de frases curtas e sem explicações ricas em detalhes. Por exemplo, a mãe, ela pode dizer que vai levar ao dentista, que vai levar o seu filho ao dentista, que é um médico do dente, que vai olhar a sua boca e que ela já fez isso com seu irmão, com seu primo ou que seu amigo já foi. Essas explicações, de forma normal, elas diminuem a expectativa em torno do cirurgião dentista. Deve-se ainda orientar os pais que, caso a criança queira saber mais detalhes, que esses detalhes eles devem ser dados sem entrar na intimidade do assunto, sem que possa provocar mais dúvidas ainda. Primeira consulta. Chegada a primeira consulta da criança, a primeira visita do paciente infantil ao consultório odontopediátrico, é importante saber que esta constitui uma oportunidade ímpar de conhecê-la e de coletar, além de dados pessoais, informações relativas aos hábitos de higiene, aos hábitos alimentares e também de sucção não nutritiva que esta possa possuir. Tais hábitos, eles são invariavelmente as expressões do comportamento familiar e os estabelecidos na primeira infância, eles representam valores e cuidados que levará para a vida em relação à saúde bucal e geral. Assim, se durante a anamnese o cirurgião dentista detectar, através da simples observação da criança ou do relato dos pais, de que essa possui hábitos considerados inadequados, deve-se procurar conversar e orientar a criança e o núcleo familiar, de maneira que adotem atitudes mais saudáveis. Geralmente, na primeira consulta, né, é a mãe que acompanha a criança e ela, ou o responsável que a acompanha, deve ser orientada, deve ser convidada
a entrar no consultório, onde é feita a anamnese comum e algumas perguntas sobre o comportamento psicológico da criança e a conduta que os pais adotam em relação ao comportamento e educação desta. Os melhores resultados dessa entrevista, eles são obtidos quando a mãe está sozinha no ambiente com o dentista, até mesmo sem a criança, mas nem sempre isso é possível. Quando for finalizada esta etapa, é importante que o profissional esclareça ao núcleo familiar que é possível a realização do tratamento desta criança de pouca idade sem a necessidade do uso de anestésico geral e que o sucesso do tratamento no pediátrico a ser realizado depende da interação dos pais, da criança e do cirurgião dentista. Os pais, eles devem compreender que nesta idade é esperado que a criança não colabore totalmente durante a realização do procedimento. E que o nível de ansiedade ou de tranquilidade que a criança apresenta no momento da consulta, muitas vezes, é reflexo dos próprios sentimentos dos pais. Pais tranquilos, crianças tranquilas. Pais ansiosos, crianças ansiosas. Alguns pacientes, eles demonstram desde o primeiro contato físico com o profissional uma resistência ativa ao tratamento ou simplesmente não entendem que devem ficar imóveis durante o tratamento. O ideal, nesses casos, é conversar com os pais e explicar que para realizar um exame clínico seguro, é necessário que a criança ela seja contida fisicamente. Na maioria das vezes, os pais aceitam bem essa orientação e ajudam o profissional a realizar a restrição física. Mas lembre-se do que já foi dito, né? Esse consentimento deve ser dado por escrito. A restrição física do paciente, ela inclui o uso de abridores de boca, contenção pelo cirurgião dentista, auxiliar ou até mesmo os pais, ou tiras de tecido que são conectadas à cadeira. O uso de lençol ou sistema de restrição industrializado, eles também podem ser indicados dependendo da necessidade. Manejo da criança no consultório. Abordagem da criança. Enquanto ainda não ocorreu o primeiro contato do profissional com a criança, a abordagem deverá ser bastante tranquila e não tão efusiva, onde o profissional ele deve cumprimentar primeiramente a criança, que é o foco principal da sua atenção, e então, em seguida, a mãe ou o acompanhante. Muitas vezes, a resposta ao cumprimento ela é positiva, outras é de indiferença, e outras ainda, ela pode se retrair, fugindo do cumprimento. Se a manifestação ela for negativa, devemos simplesmente prosseguir de forma natural, mostrando a mesma postura de tranquilidade e serenidade. Feito isso, devemos sentar e procurar estabelecer um diálogo de acordo com a idade da criança. É importante que o profissional ele conheça linguajar e, eventualmente, até gírias utilizadas em cada faixa etária, pois a fala correta pode significar uma aproximação vitoriosa com a criança. Na parte referente à anamnese, é importante procurar sempre fazer perguntas à criança, fazendo dessa forma com que ela participe da conversa, mesmo que não responda a maioria das perguntas, pois isso vai nos tornando mais íntimos e assim iniciamos nosso relacionamento. Esse primeiro contato, ele tem grande importância com relação à aproximação, pois ela vai se acostumando com a nossa presença, com a nossa voz, com as nossas atitudes. Isso favorece a evolução do relacionamento e quanto mais íntimo o clínico consegue se tornar, melhor será o relacionamento. Diálogo. Conversa com a criança, né? Conversa que se deve manter com a criança. Como foi dito, o nível de diálogo com a criança, ele é seguido de acordo com a idade, com a inteligência, com a descontração desta. Mas são as atitudes do clínico durante os diálogos que podem favorecer muito o relacionamento ou, ao contrário, podem prejudicá-lo. Na maioria das vezes, a criança
ela se distrai e é envolvida por uma história bem contada. Por esse motivo, então, cirurgiões dentistas, aqueles bem falantes, eles levam grande vantagem no exercício da especialidade, quando comparado aos introvertidos, aqueles que são quase mudos. Porque as crianças, quando elas estão tratando os dentes, normalmente elas se mostram apreensivas, e então, se houver um silêncio prolongado, a imaginação delas pode ir longe, no sentido negativo, infelizmente, o que vai aumentar a apreensão e irá levá-las a uma situação de medo extremo, que será repercutido diretamente no tratamento dentário. Pode-se, então, deduzir que, se falarmos com a criança, descobriremos o assunto que lhe agrada. E se explorarmos de forma conveniente este caminho, teremos uma possibilidade de êxito muito maior em nosso trabalho. Algumas vezes, o profissional, ele sabe conversar com a criança, porém, ele se perde quando esta começa a chorar. O choro, como se sabe, é uma reação normal, principalmente naquelas com menor idade. É uma liberação das tensões. Então, a conversa, ela deve prosseguir tranquila. O clínico, ele deve dizer à criança que não tem problema que ela chore, que é uma reação normal. Porém, deve-se dizer também que ela precisa tratar seus dentes e que, por isso, vai colaborar abrindo a sua boca e se quiser chorar durante o tratamento, nós vamos respeitar. Caso o clínico ele se deixe envolver pelo choro e pare com o seu trabalho, a criança ela irá perceber que isso impediu a continuidade e utilizará este recurso sempre, porque ela percebeu que assim o tratamento não vai prosseguir. A criança, como não poderia deixar de ser, é o alvo principal da nossa atenção e não deve ser abandonada na cadeira, ela não deve ser deixada sozinha. O profissional, ele deve fazer o possível para não se afastar do local de trabalho, mas, se tiver que fazer, auxiliar deve substituí-lo e conversar com a criança para distraí-la. Ou, se porventura também estiver impedida, ou não houver auxiliar no consultório, a mãe deve ser chamada para fazer companhia, porque as crianças com menor idade, ao ficarem sozinhas, elas podem se assustar ou tornarem-se medrosas, exagerando suas fantasias de medo em relação ao tratamento e ao local onde estão. E além disso, né, podem se machucar se porventura tentarem mexer ou brincar com algum equipamento odontológico que esteja próximo. A ordem e o cuidado com os instrumentais trazem uma série de vantagens, e entre estas, enumeramos as seguintes: a percepção por parte dos pais de que o procedimento que será executado foi planejado, a sensação de organização que será transmitida aos pais e, o mais importante, o cuidado e a ordem com o instrumental permite ao profissional trabalhar de forma rápida e eficiente, diminuindo o tempo da consulta. Pois se o cirurgião dentista ele deixar para organizar o seu material somente com a criança já sentada na cadeira, certamente o tempo que ele perderá na organização deixará a criança cansada e, consequentemente, mais propícia à não colaboração. O contato da criança com o instrumental, ele deve ser feito antes de iniciarmos o tratamento e de forma simples e direta, mostrando o espelho, o explorador, os instrumentais em geral. Assim, todos os estímulos eles são feitos, primeiro explicando como funciona, depois sobre a mão do clínico e a seguir sobre a mão da criança e depois na boca da criança. Pode-se também lançar mão de bonecos para realizar essa demonstração dos procedimentos que serão executados na boca do paciente. Essa técnica, a dizer, mostrar, fazer, ela é muito utilizada na odontopediatria e apresenta ótimos resultados. As crianças, elas devem conhecer como funcionam os equipamentos e instrumentos. Entretanto, não é conveniente que elas vejam os instrumentos que possam provocar temores, como seringas, agulhas, bisturis, fórceps. Isso não significa que esconderemos.
significa apenas que não os deixaremos à vista. Início propriamente dito do tratamento. Este, possivelmente, né, é um dos momentos mais delicados de todo o contato inicial com a criança. Admitindo que já fizemos toda a abordagem, que já explicamos como funciona o equipamento, que já apresentamos o instrumental, agora partimos para a execução do trabalho. É importante que o profissional saiba discernir corretamente o momento oportuno de iniciar os procedimentos propriamente ditos na criança e não há problema se por um acaso o cirurgião dentista iniciar os procedimentos e perceber que há necessidade em retroceder e retomar as manobras para o manejo do comportamento da criança, para só depois reiniciar os procedimentos. Com certa frequência, verificamos que algumas crianças elas se assustam muito com a visão do sangue, tanto quando cospem ou quando o clínico retira da sua boca uma gaze suja. Para algumas, essa visão é muito traumatizante, provocando um terrível mal-estar. Então, é preferível, né, é aconselhável não jogar água em sua boca para cuspir, e sim limpá-la com gaze, e ao retirar esta gaze da cavidade bucal, fazer de tal forma que ela passe sob a mandíbula, indo para trás do paciente, sem que ele veja a gaze ou o sangue. Esta atitude irá favorecer em muito o comportamento da criança que tem receio ao sangramento. Porém, caso ela perceba ou veja que ocorreu um sangramento, o profissional ele deve, de forma tranquila, explicar que o sangramento é algo normal, que é um sangramento igual quando ela faz um machucado e que logo vai parar e em breve estará curada. A hora da consulta. A hora da consulta, ela pode parecer para muitos um fato sem grande importância. Entretanto, deve-se levar em conta alguns aspectos antes de estabelecê-la em determinadas situações. Para criança com menos idade, deve ser evitada a hora em que elas costumam dormir, porque se houver essa coincidência, ela pode estar irritada e não colaborar porque simplesmente está com sono. Nos casos de crianças que já frequentam a escola, é de boa norma não marcar a consulta para períodos imediatamente após as aulas, principalmente se a criança estuda no período da tarde, uma vez que ela vai estar fadigada e desgastada pelas atividades escolares. Entretanto, o que acontece às vezes é que por motivos que fogem ao nosso controle, a consulta ela acaba tendo que ser marcada após o período escolar, no fim da tarde. Nesses casos, devemos estar preparados para atender uma criança cansada, cuja a sua capacidade de colaboração está muito diminuída. O tempo de consulta, ele também deve ser considerado, de acordo com alguns fatores. As primeiras consultas, principalmente para as crianças com menos idade, elas devem ser rápidas, para que se adaptem gradualmente à disciplina do tratamento, uma vez que estas, em geral, são inquietas e o tempo de ficar sentada praticamente imóvel e com a boca aberta é penoso para elas. Mesmo para as crianças maiores, as consultas iniciais elas não devem ser muito prolongadas. Ao iniciarmos o tratamento, propriamente dito, as consultas deverão ter em torno de 60 minutos. É importante ressaltar, nesses casos, que antes de iniciarmos o tratamento, devemos sugerir à mãe que leve a criança ao toalete, caso não use fralda, e que imediatamente antes da consulta não permita com que ela encha a sua barriga, pois isso pode facilitar o vômito ou a ânsia durante os procedimentos odontológicos. Ao encerrar o exame clínico, conversaremos com a mãe ou com o responsável presente sobre o porquê das lesões de cárie em crianças com tão pouca idade. E também devemos explicar que para o sucesso do tratamento, a criança ela deve ter boa higiene bucal e alimentação adequada.
O sucesso do tratamento, ele dependerá do profissional no consultório, realizando um bom trabalho, e da colaboração da mãe em casa, com a alimentação e a higiene bucal. Às vezes, a mãe, ela pode ter ficado assustada com o comportamento da criança e pergunta se esta vai sofrer. Como profissionais, deve-se não apenas atender e entender a criança, mas também entender a ansiedade da mãe, dando-lhe tranquilidade e segurança. Deve-se deixar bem claro que ela terá de depositar muita confiança no trabalho a ser realizado e que a criança ela será tratada com grande empenho e cercada de carinho. Porém, ao realizar o tratamento, às vezes o profissional eleva o tom de voz, não porque está bravo, mas porque também nessa idade, até os diferentes tons de voz prendem a atenção da criança. Então, para concluir, né, a nossa palestra, podemos definir a erupção dentária como um processo ainda não totalmente compreendido, no qual o dente move-se de sua posição de desenvolvimento até assumir sua função na cavidade bucal. E, embora seja considerado fisiológico, manifestações orgânicas, principalmente na dentição decídua, ela tem sido atribuída a este processo e fatores locais e sistêmicos, que podem influenciar na erupção, ocasionando desde variações na sua sequência e ou na cronologia, né, até falhas completas no processo. Além disso, para se trabalhar com crianças e obter a colaboração da mesma durante os procedimentos odontológicos, é necessário, inicialmente, conhecer e respeitar cada fase do desenvolvimento da criança. E, a partir daí, escolher e empregar corretamente a técnica de controle comportamental mais adequada a cada situação. O profissional ele deve entender que cada técnica deverá ser aplicada de acordo com a necessidade de cada paciente. Portanto, conhecer a erupção e suas especificidades, bem como saber conduzir o atendimento odontopediátrico, é fundamental para o diagnóstico precoce de eventuais desvios da normalidade e a realização efetiva do tratamento necessário. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Voltaremos a falar mais sobre os cuidados para a saúde bucal da criança, abordando sobre os traumas. E eu queria agradecer a todos que me acompanhou, né, até aqui. Encontro vocês na próxima web palestra.